O médico milionário fez o parto de sua amiga, mas ao ver o rosto do bebê ficou em choque. A chuva de janeiro batia insistentemente nas janelas do consultório médico na Vila Madalena. Dr. Gabriel Rodrigues ajustou o jaleco branco enquanto observava o movimento da rua Harmonia através do vidro. Aos 35 anos, ele havia construído uma reputação sólida como um dos melhores obstetras de São Paulo, com clínicas em 3 bairros nobres da cidade e uma lista de espera que se estendia por meses. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Dr. Gabriel, sua paciente das 3 horas chegou, anunciou Carla, sua secretária. Pode mandar entrar, respondeu ele, dirigindo-se à sua mesa de mogno importado. Não era comum aceitar novos pacientes sem uma indicação específica, mas algo na voz da mulher que ligou na semana anterior o havia intrigado. Ela disse apenas que era uma velha conhecida e que precisava muito de seus serviços. A porta se abriu e Gabriel sentiu o ar escapar de seus pulmões. Marina Santos entrou no consultório com um sorriso tímido, uma mão protegendo discretamente a barriga levemente arredondada sob o vestido azul marinho. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. "Oi, Gabi", disse ela, usando o apelido que só ela tinha coragem de usar. "Espero que não se importe com a surpresa." Gabriel ficou de pé imediatamente, tentando controlar o turbilhão de emoções que a presença dela sempre provocava. Fazia mais de 1 ano que não se viam, desde o casamento de um colega de faculdade. "Marina, claro que não me importo. Pelo contrário." Ele contornou a mesa, hesitando por um momento antes de abraçá-la. O perfume de jasmim que ela sempre usava ainda era o mesmo. "Você está grávida?" Ela assentiu, as mãos agora abertamente sobre a barriga de aproximadamente 4 meses. 16 semanas. E antes que pergunte, sim, está tudo bem comigo e com o bebê. Só preciso de um obstetra em quem eu confie completamente. Gabriel a conduziu até a poltrona destinada aos pacientes, mas ela preferiu se sentar na cadeira em frente à sua mesa, como nos velhos tempos da faculdade, quando conversavam sobre os casos mais difíceis. "Marina, você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa", disse ele, retomando seu lugar. "Mas me diga, como você está? E o pai?" "Estou bem, Gabi. Melhor do que imaginava que estaria", ela interrompeu suavemente. "Quanto ao pai é complicado. Prefiro não entrar em detalhes agora, se você não se importar." Gabriel conhecia Marina há 15 anos. Eles se conheceram no primeiro ano de medicina na USP e rapidamente se tornaram inseparáveis. Ela era brilhante, determinada e tinha um senso de humor único que sempre o fazia rir nos momentos mais estressantes da faculdade. Gabriel sempre foi apaixonado por ela, mas nunca teve coragem de confessar seus sentimentos, especialmente depois que ela escolheu direito como especialização e ele seguiu para a obstetrícia. "Claro que não me importo", mentiu ele, tentando manter a voz profissional. "O importante é que você e o bebê estejam bem. Você trouxe seus exames?" Marina abriu a bolsa e retirou uma pasta com documentos médicos. "Tenho tudo aqui. Fiz o pré-natal em uma clínica na Bela Vista, mas não me senti confortável lá. O médico era competente, mas..." Ela hesitou. "Eu preciso de alguém que me conheça, que entenda minhas preocupações." Gabriel folheou os exames, notando que tudo estava perfeitamente normal. Marina sempre fora cuidadosa com sua saúde, e a gravidez não era exceção. Enquanto analisava os papéis, ele se permitiu observá-la discretamente. Ela estava mais madura, mais confiante do que na faculdade, mas ainda tinha aquele jeito de morder o lábio inferior quando estava nervosa. "Está tudo ótimo aqui", disse ele, fechando a pasta. "Vamos fazer uma ultrassom para eu conhecer melhor o bebê?" Os olhos de Marina se iluminaram. "Eu adoraria. Trouxe as últimas imagens também, mas seria incrível ver através dos seus olhos." Enquanto preparava o equipamento de ultrassom, Gabriel tentava controlar os sentimentos contraditórios que a presença de Marina despertava. Por um lado, estava genuinamente feliz em reencontrá-la e em poder cuidar dela neste momento tão especial. Por outro, a dor da paixão não correspondida voltava com força total, agravada pelo fato de que ela estava grávida de outro homem. "Deite aqui e levante um pouco a blusa", instruiu ele com voz suave. Marina se acomodou na maca,
expondo a barriga arredondada. Gabriel aplicou o gel condutor e posicionou o transdutor, e logo a imagem do bebê apareceu no monitor. Meu Deus, sussurrou Marina, os olhos se enchendo de lágrimas. Olha como cresceu em 2 semanas. Gabriel sorriu, sua paixão pela obstetrícia momentaneamente superando seus sentimentos pessoais. É um bebê lindo e muito ativo. Olha só como está mexendo os bracinhos. Eles passaram alguns minutos em silêncio, observando a criança na tela. Gabriel fez todas as medições necessárias, confirmando que o desenvolvimento estava perfeito para a idade gestacional. Quer saber o sexo? Perguntou ele. Ainda não, Marina respondeu rapidamente. Quero que seja uma surpresa. Gabriel desligou o equipamento e limpou o gel da barriga dela. Tudo perfeito. Vou acompanhar você até o final, se você quiser. E Marina, seja qual for a situação com o pai, você não está sozinha. Ela segurou a mão dele por um momento, e Gabriel sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Obrigada, Gabi. Você não faz ideia de como isso significa para mim. 3 semanas haviam se passado desde a primeira consulta, e Gabriel se pegava contando os dias para os encontros com Marina. Ela havia se tornado sua paciente favorita, não apenas por sua história pessoal, mas porque cada consulta trazia momentos de intimidade e cumplicidade que ele não experimentava há anos. Era uma tarde quente de fevereiro quando Marina chegou para sua consulta de rotina. Desta vez, ela usava um vestido floral que realçava o crescimento da barriga, agora com quase 20 semanas. Como está nossa mamãe hoje? Perguntou Gabriel, ajudando-a a se sentar. Ansiosa, Marina admitiu. Tenho sentido o bebê se mexer muito mais. Às vezes fico acordada de madrugada só sentindo os movimentos. Gabriel sorriu, lembrando-se de como suas ex-pacientes descreviam essa sensação única. É normal ficar fascinada. É o seu primeiro contato real com o bebê. Gabi, posso te fazer uma pergunta pessoal? Marina hesitou. Claro. Por que você nunca teve filhos? Você seria um pai incrível. A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Ele se recostou na cadeira, pensando na resposta. Acho que nunca encontrei a pessoa certa. Meu casamento com a Helena era mais uma sociedade do que uma parceria de vida. Ela queria os filhos como parte de um plano social, não por amor genuíno à maternidade. E agora? Você ainda quer ser pai? Gabriel a observou por um momento antes de responder. Sim, mas apenas se for com alguém que eu ame de verdade. Não quero criar uma criança apenas por obrigação social. Marina assentiu pensativamente. Entendo perfeitamente. É exatamente assim que me sinto em relação a este bebê. Mesmo com toda a complicação da situação, eu já amo essa criança mais do que imaginava ser possível. E o pai? Ele sabe? Marina desviou o olhar para a janela, onde o sol da tarde iluminava as copas das árvores da Vila Madalena. É complicado, Gabi. Muito complicado. Gabriel não insistiu. Havia aprendido ao longo dos anos de prática médica que cada paciente tinha seu tempo para compartilhar informações pessoais. Mas a curiosidade sobre a identidade do pai estava começando a consumi-lo. Vamos ver como está nosso pequeno atleta? Sugeriu ele, preparando o ultrassom. Durante o exame, Gabriel notou algumas características interessantes no desenvolvimento do bebê. A estrutura facial estava se definindo mais claramente, e ele podia ver traços que seriam marcantes no rosto da criança. Olha que perfil lindo, comentou Marina, emocionada. É realmente um bebê muito bonito, concordou Gabriel. Tem traços marcantes. Vai ser uma criança com personalidade forte. Como você pode saber isso? Experiência. Depois de centenas de partos, você começa a perceber padrões. Este bebê tem características faciais muito definidas para a idade gestacional. Provavelmente será uma criança de personalidade forte como a mãe. Marina sorriu, mas Gabriel notou uma sombra de preocupação em seus olhos. Depois do exame, enquanto Marina se vestia atrás do biombo, Gabriel organizava seus prontuários. A voz dela o surpreendeu. Gabi, você já se arrependeu de alguma decisão importante na sua vida? Várias vezes, respondeu ele honestamente. Por que a pergunta? Marina emergiu de trás do biombo, ajeitando o vestido. Às vezes penso se tomei as decisões certas que me trouxeram até aqui, se fui honesta comigo mesma e com as pessoas que amo. Gabriel se aproximou dela, notando a vulnerabilidade em sua voz. Marina, o que está acontecendo?
Você pode confiar em mim. Ela levantou os olhos para ele, e por um momento, Gabriel viu a menina insegura da faculdade por trás da advogada bem-sucedida. Tenho medo de que, quando tudo vier à tona, eu perca as pessoas mais importantes da minha vida. Isso nunca vai acontecer comigo, disse Gabriel sem hesitar. Não importa o que seja, nossa amizade é mais forte que qualquer segredo. Marina se aproximou dele e, para a surpresa de Gabriel, o abraçou. Ele sentiu o perfume familiar e a warmth de seu corpo contra o dele, e por um momento permitiu-se imaginar como seria se aquele bebê fosse seu. Obrigada por estar aqui, sussurrou ela. Você não faz ideia de como sua presença tem sido importante para mim. Quando ela se afastou, Gabriel viu lágrimas em seus olhos. Marina, seja o que for que está te preocupando, nós vamos resolver juntos, está bem? Ela assentiu, mas Gabriel percebeu que havia algo mais profundo por trás de sua preocupação. Algo que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Depois que Marina partiu, Gabriel ficou sozinho em seu consultório, olhando pela janela para a rua movimentada. A gravidez dela estava progredindo perfeitamente, mas ele sentia que se aproximavam de uma revelação que mudaria tudo entre eles. Naquela noite, em seu apartamento em Moema, Gabriel não conseguiu parar de pensar em Marina e no mistério que cercava a paternidade de seu bebê. Ele se pegou imaginando cenários, tentando entender por que ela era tão reservada sobre o assunto. Enquanto tomava um copo de vinho tinto em sua varanda, observando as luzes da cidade, Gabriel se deu conta de que estava mais envolvido emocionalmente com esta gravidez do que deveria estar como médico. Mas era impossível separar seus sentimentos profissionais dos pessoais quando se tratava de Marina. O que ele não sabia era que em algumas semanas durante o parto, ele descobriria uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Maio chegou trazendo o outono paulistano e Marina completou 6 meses de gestação. Gabriel havia se tornado mais do que seu médico. Era seu confidente, seu apoio emocional e, secretamente, a pessoa em quem ela mais pensava durante as noites solitárias em seu apartamento nos Jardins. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Marina chegou ao consultório visivelmente abalada. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e suas mãos tremiam levemente enquanto assinava a ficha de presença. Marina, o que aconteceu? Gabriel se levantou imediatamente ao vê-la entrar. Preciso conversar com você, disse ela, a voz embargada. Não só como médico, mas como amigo. Gabriel fechou a porta e a conduziu até o sofá de couro em seu consultório, o mesmo onde costumavam estudar na época da faculdade, quando ele ainda dividia a sala com outros médicos residentes. Pode falar comigo sobre qualquer coisa, disse ele, sentando-se ao lado dela. Marina respirou fundo, as mãos entrelaçadas sobre a barriga proeminente. O pai do bebê, ele apareceu ontem na minha casa. Gabriel sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. Como assim apareceu? Ele descobriu sobre a gravidez. Não sei como, mas descobriu e agora quer fazer parte da vida do bebê. Isso não deveria ser bom. Quero dizer, uma criança precisa do pai. Não, Gabi, você não entende. Marina se levantou e começou a andar pelo consultório. A situação é muito mais complicada do que isso. Ele é casado. E não é qualquer pessoa. É alguém que pode destruir minha carreira, minha reputação, minha vida. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e preocupação. Marina, quem é ele? Ela parou na frente da janela, observando a chuva que caía sobre a cidade. É o desembargador Roberto Mendes, meu chefe no escritório de advocacia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel conhecia a reputação de Roberto Mendes, um dos magistrados mais influentes de São Paulo, casado há 20 anos com a herdeira de uma família tradicional paulistana, pai de 2 filhos adolescentes. Marina, meu Deus, como isso aconteceu? Ela voltou a se sentar, as lágrimas finalmente transbordando. Foi durante aquele caso complexo que durou 6 meses. Ficávamos até tarde no escritório, trabalhando juntos. Ele era, muito carismático, inteligente. Eu estava vulnerável depois do fim do meu noivado com o Carlos. Uma coisa levou a outra e vocês tiveram um caso, Gabriel completou, tentando manter a voz firme. Por 3 meses. Eu sabia que estava errada, que ele era casado, mas ele prometia que ia se separar, que estava infeliz no casamento há anos.
As mesmas mentiras que homens casados sempre contam. Marina secou os olhos com um lenço. Quando descobri que estava grávida, terminei tudo. Não queria ser a outra, não queria que meu filho crescesse em meio a mentiras. Gabriel se aproximou dela e segurou suas mãos. E agora? O que ele quer? Ele quer que eu faça um aborto, Marina disse, a voz quase um sussurro. Ofereceu dinheiro, uma transferência para a filial do escritório em Londres, qualquer coisa para que esse problema desapareça. A raiva que Gabriel sentiu foi instantânea e intensa. Esse filho da mãe, como ele se atreve? Gabi, ele tem poder, muito poder. Se ele quiser, pode destruir minha carreira. Pode inventar qualquer história, dizer que eu tentei chantagear ele, que fui eu quem o seduziu. Quem vão acreditar? Na advogada ambiciosa de 32 anos ou no respeitado desembargador? Gabriel se levantou, caminhando até sua mesa. A situação era pior do que ele imaginara. Marina, você precisa de proteção legal. Precisa documentar tudo, gravar conversas. Eu já pensei nisso. Mas se eu fizer isso, se eu brigar com ele, mesmo que eu ganhe, minha vida vira um inferno. A imprensa, a sociedade, meu filho cresceria sabendo que é fruto de um escândalo. E se você não fizer nada? Se você deixar ele te intimidar? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Ontem à noite, depois que ele foi embora, eu fiquei pensando na possibilidade de ir embora, mudar de cidade, recomeçar em outro lugar. Marina, não. Gabriel voltou para perto dela. Você não pode fugir. Este é o seu lar, sua vida, sua carreira. E eu não posso imaginar minha vida sem você por perto. As palavras saíram antes que ele pudesse controlá-las. Marina o olhou surpresa. Gabi, desculpa, eu não deveria ter dito isso. Você está passando por um momento difícil e eu... Não, Marina interrompeu, tocando o rosto dele suavemente. Não se desculpe. Você tem sido minha única constante em tudo isso. A única pessoa em quem eu confio completamente. Gabriel cobriu a mão dela com a sua. Então confie em mim agora. Nós vamos encontrar uma solução. Você não está sozinha. Ele vai voltar amanhã para ter uma resposta, disse Marina. Disse que se eu não concordar em me livrar do bebê, ele vai tomar medidas drásticas. Que tipo de medidas? Não sei, mas conheço Roberto há 4 anos. Quando ele quer algo, consegue. Por bem ou por mal. Gabriel sentiu um calafrio. A situação estava se tornando perigosa, não apenas para a carreira de Marina, mas possivelmente para sua segurança física. Marina, você vai ficar na minha casa hoje. Não é seguro você ficar sozinha. Gabi, eu não posso. Não é um pedido. É uma ordem médica, disse ele com um sorriso forçado. Estresse excessivo pode prejudicar o bebê. E além disso, eu tenho um sistema de segurança muito bom. Marina sorriu pela primeira vez naquela tarde. Você sempre cuidou de mim, né? Desde a faculdade. E sempre vou cuidar, respondeu Gabriel, selando uma promessa que ele não sabia ainda como cumpriria. O apartamento de Gabriel, em Moema, refletia sua personalidade, moderno, organizado e com uma vista deslumbrante da cidade. Marina ficou impressionada com a biblioteca repleta de livros de medicina e literatura, as obras de arte cuidadosamente selecionadas e o piano de cauda que ocupava um canto da sala. Você ainda toca? Perguntou ela, passando os dedos levemente pelas teclas. Quando preciso relaxar, respondeu Gabriel, preparando um chá de camomila na cozinha americana. Lembra daquela música que eu compus para você na faculdade? Marina sorriu, uma expressão nostálgica cruzando seu rosto. Como eu poderia esquecer? Você tocou no meu aniversário de 23 anos na frente de todos os nossos amigos. Eu fiquei vermelha de vergonha. Vergonha por quê? Era uma música linda. Porque eu sabia que você tinha sentimentos por mim e eu tinha medo de estragar nossa amizade. Gabriel parou de mexer o chá, as palavras dela ecoando no silêncio do apartamento. Depois de 15 anos, finalmente estavam abordando o elefante na sala. E você estava certa em ter medo, disse ele trazendo o chá para ela. Quando você começou a namorar o Felipe no 4º ano, eu quase tranquei o curso. Sério? Marina aceitou a xícara, suas mãos tocando brevemente as dele. Sério. Pensei que se eu virasse neurocirurgião e me mudasse para outro estado, conseguiria esquecer você. Mas você não fez isso. Não, porque percebi que ter você como amiga
Era melhor do que não ter você de jeito nenhum. Eles se sentaram no sofá, Marina acomodando os pés para cima e Gabriel mantendo uma distância respeitosa, embora todo o seu corpo clamasse para estar mais próximo dela. Gabi, posso te confessar uma coisa? Claro, eu sempre soube dos seus sentimentos. E não era vergonha que eu sentia. Era medo. Medo de quê? Marina olhou para a xícara em suas mãos, como se as palavras certas estivessem escritas no fundo dela. Medo de que se nós tentássemos algo e desse errado, eu perderia a pessoa mais importante da minha vida. Você sempre foi meu porto seguro, Gabi, desde o primeiro dia de aula. Gabriel sentiu o coração acelerar. E agora? Você ainda sente isso? Antes que Marina pudesse responder, o telefone dela tocou. O nome Roberto Mendes apareceu na tela, fazendo ambos se tensionarem imediatamente. Não atenda, disse Gabriel. Tenho que atender. Se eu ignorar, pode ser pior. Marina aceitou a ligação, colocando no viva-voz a pedido de Gabriel. Boa noite, Marina. A voz de Roberto soou controlada, mas havia uma ameaça subjacente. Espero que tenha tido tempo para refletir sobre nossa conversa. Roberto, ainda não tenho uma resposta definitiva. Marina, minha querida, acho que você não entendeu a gravidade da situação. Eu não estou pedindo, estou informando o que vai acontecer. Gabriel fez um sinal para Marina não provocar o homem. Estou ouvindo, disse ela, a voz trêmula. Amanhã você vai procurar uma clínica particular que eu indiquei. Tudo já está arranjado. Depois disso, você vai pedir demissão do escritório por motivos pessoais e aceitar a proposta de transferência para Londres. E se eu não aceitar? A risada de Roberto foi gelada. Marina, você é inteligente. Sabe muito bem que eu tenho recursos para transformar sua vida em um inferno. Posso acabar com sua carreira no Brasil, criar problemas para sua família, até mesmo questionar sua sanidade mental. Quem vai acreditar que a respeitada advogada Marina Santos está sendo perseguida pelo íntegro desembargador Roberto Mendes? Gabriel cerrou os punhos, a raiva crescendo a cada palavra. Você tem até meio-dia de amanhã, continuou Roberto. Espero sua ligação confirmando que tudo foi resolvido. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio pesado no apartamento. Filho da puta! Gabriel explodiu. Quem ele pensa que é? Marina estava pálida, uma mão protegendo instintivamente a barriga. Agora você entende por que eu estou desesperada? Ele tem poder para fazer tudo isso. Gabriel se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Marina, olha para mim, você não vai fazer nada do que ele está pedindo. Nós vamos encontrar uma forma de detê-lo. Como, Gabi? Ele é um desembargador. E você é a mulher mais inteligente e corajosa que eu conheço. Além disso, você tem algo que ele não tem. O quê? A verdade. E pessoas que te amam e vão lutar por você. Marina o olhou nos olhos. E Gabriel viu o momento exato em que algo mudou entre eles. Ela se inclinou para a frente e, suavemente, tocou seus lábios nos dele. O beijo foi doce, carregado de 15 anos de sentimentos reprimidos e a intensidade do momento que estavam vivendo. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Eu te amo, sussurrou Marina. Sempre amei. Mas tenho medo de que seja tarde demais, que toda essa situação nunca é tarde demais. Gabriel a interrompeu, beijando-a novamente. Eu esperei 15 anos. Posso esperar mais 15 se for preciso. Não quero que você espere, disse ela, tocando o rosto dele. Quero que você seja parte da minha vida, da vida do meu bebê. Quero construir uma família com você, se você quiser. Gabriel a abraçou, sentindo o bebê se mexer entre eles. É tudo o que eu sempre quis. Eles passaram a noite conversando, planejando como enfrentar Roberto Mendes e imaginando um futuro juntos. Gabriel sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas pela primeira vez em 15 anos, sentia que tinha algo pelo que valia a pena lutar. Quando Marina finalmente adormeceu em seus braços, Gabriel ficou acordado olhando para ela, prometendo silenciosamente que protegeria ela e o bebê, não importasse o que custasse. O que ele não sabia era que Roberto Mendes já estava planejando sua próxima jogada e que a batalha apenas começara. A manhã seguinte chegou cinzenta e fria, típica do outono paulistano. Gabriel acordou no sofá, onde havia insistido em dormir para que Marina ficasse confortável em sua cama. O aroma de café vindo da cozinha o despertou completamente. Bom dia,
disse Marina, aparecendo com 2 xícaras. Ela usava uma de suas camisas sobre a camisola, e Gabriel achou que nunca a havia visto tão linda. Como você dormiu? Perguntou ele, aceitando o café. Melhor do que nas últimas semanas, admitiu ela, sentando-se ao lado dele. Gabi, sobre ontem à noite, não se arrependa, ele disse rapidamente. Por favor. Eu não me arrependo, mas preciso resolver essa situação com o Roberto antes que possamos pensar em nós. Gabriel assentiu, embora uma parte dele quisesse que eles fugissem juntos para algum lugar onde Roberto Mendes não pudesse encontrá-los. O telefone de Marina tocou às 9h30. Era sua secretária do escritório. Marina, o Dr. Mendes quer vê-la em seu escritório às 11 horas, disse a voz nervosa de Juliana. Ele disse que é urgente. Obrigada, Juliana. Estarei lá. Gabriel se levantou imediatamente. Você não vai sozinha. Gabi, você não pode aparecer lá. Vai piorar tudo. Então eu vou ficar no estacionamento. Se você não sair de lá em 1 hora, eu subo. Marina queria protestar, mas viu a determinação nos olhos dele. Está bem, mas promete que não vai fazer nada impulsivo? Prometo. 1 hora depois, eles estavam no estacionamento do imponente edifício comercial na Faria Lima, onde funcionava o escritório de advocacia Mendes Eng Associados. Marina estava visivelmente nervosa, ajeitando o blazer constantemente. Você é forte, disse Gabriel segurando suas mãos. Lembre-se disso. E lembre-se de que eu te amo. Marina o beijou rapidamente antes de sair do carro. Se algo der errado, nada vai dar errado. Você vai enfrentar ele com a verdade. No 20º andar do edifício, Marina respirou fundo antes de bater na porta do escritório de Roberto. A voz autoritária a mandou entrar. Roberto Mendes estava sentado atrás de sua mesa de jacarandá, vestindo um terno italiano impecável. Aos 52 anos, ele ainda era um homem atraente, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que já haviam intimidado muitos advogados ao longo de sua carreira. Marina, sente-se, disse ele sem levantar os olhos dos papéis. Espero que tenha uma boa notícia para mim. Roberto, precisamos conversar como adultos civilizados. Ele finalmente a olhou, notando que ela não parecia intimidada como esperava. Espero que não tenha vindo aqui para negociar. Deixei muito claro ontem quais eram suas opções. Minhas opções? Marina se inclinou para a frente. Roberto, você está falando da vida de uma criança inocente, do seu filho. Não é meu filho, disse ele friamente. É um erro que precisa ser corrigido. Como você pode dizer isso? Você me disse que me amava, que queria construir uma vida comigo. Roberto se levantou e caminhou até a janela. Eu disse muitas coisas no calor do momento. Você é uma mulher atraente, inteligente. Mas isso não muda o fato de que tenho uma família, uma reputação a proteger. E eu? Não importa o que acontece comigo? Marina, eu estou oferecendo uma solução que beneficia todos nós. Você recomeça a vida em Londres com uma posição excelente e um pacote financeiro generoso. Eu mantenho minha família intacta. Todo mundo ganha. Todo mundo menos o bebê que morre no processo. Roberto se virou para ela, os olhos frios. É apenas um feto. Nem mesmo é viável fora do útero ainda. A frieza de suas palavras gelou o sangue de Marina. Você realmente acredita nisso? Acredito na praticidade e no poder. Que querida Marina, você parece ter esquecido que eu possuo em abundância. Marina se levantou, a mão instintivamente protegendo a barriga. Roberto, se você realmente me amou um dia, não me force a fazer isso. Se você realmente me respeitasse, não teria se colocado nesta situação, retrucou ele. Você sabia que eu era casado, sabia das regras do jogo. As regras mudaram quando uma vida foi gerada. Roberto voltou para sua mesa e abriu uma gaveta, retirando um envelope grosso. Aqui estão os documentos da transferência para Londres e o endereço da clínica. Você tem 2 horas para resolver tudo. E se eu recusar? O sorriso de Roberto foi cruel. Marina, você realmente quer descobrir até onde eu posso chegar? Posso fazer com que seja investigada por suposta tentativa de extorsão. Posso espalhar rumores sobre sua estabilidade mental. Posso destruir não apenas sua carreira, mas a reputação de sua família inteira. Você faria isso com a mãe do seu filho? Eu faria isso com qualquer pessoa que ameaçasse minha família e minha posição. Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o homem que havia acreditado amar.
Você sabe, Roberto, eu realmente achei que você era diferente, que por trás do juiz poderoso havia um homem decente. A decência é um luxo que homens em minha posição não podem se dar. Então sinto pena de você, disse Marina dirigindo-se à porta, porque você está perdendo a chance de conhecer o que poderia ser a melhor parte de sua vida. Marina, a voz dele a deteve na porta. 2 horas, não me force a tornar isso desagradável. Ela se virou uma última vez. Roberto, eu vou ter esse bebê, com ou sem seu apoio. E se você tentar me impedir ou me prejudicar de qualquer forma, eu vou lutar com todas as forças que tenho. Você está cometendo um erro grave, disse ele a voz baixa e ameaçadora. O único erro que cometi foi acreditar que você era um homem de caráter. Marina saiu do escritório com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. No elevador, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio. Ela havia feito sua escolha. Gabriel viu Marina sair do edifício e soube imediatamente que algo havia mudado. Ela caminhava com determinação, mas havia lágrimas em seus olhos. Quando entrou no carro, ela o abraçou forte. Eu terminei com tudo, disse ela. Disse a ele que vou ter o bebê, aconteça o que acontecer. Gabriel sentiu orgulho e preocupação em igual medida. Como ele reagiu? Como um homem pequeno e covarde. Ameaçou destruir minha vida, minha carreira, minha família. Marina, talvez devêssemos pensar em outras opções. Não, ela o interrompeu firmemente. Chega de fugir, chega de ter medo. Este bebê vai nascer e vamos encontrar uma forma de protegê-lo e proteger a nós mesmos. Gabriel dirigiu em silêncio até seu consultório, onde Marina havia deixado seu carro no dia anterior. Durante o trajeto, ele formulou um plano. Marina, você confia em mim? Completamente. Então me deixe cuidar disso. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar. Que tipo de contatos? Gabriel hesitou. Meu irmão mais velho, Fernando. Ele é delegado da Polícia Civil. Tem experiência com casos envolvendo abuso de poder. Gabi, não posso envolver sua família. Você é minha família agora, disse ele, parando o carro e segurando as mãos dela. Fernando é discreto e confiável. Pelo menos podemos descobrir nossas opções legais. Marina assentiu lentamente. Está bem, mas primeiro preciso ir em casa trocar de roupa e pegar alguns documentos. Eu vou com você. Roberto pode estar me vigiando. Mais um motivo para eu ir junto. O apartamento de Marina, nos Jardins, refletia seu sucesso profissional. Amplo, bem decorado e com uma vista magnífica do Parque Ibirapuera. Mas Gabriel notou sinais de que ela não estava se cuidando bem. Correspondências acumuladas, plantas murchas, geladeira quase vazia. Você não tem comido direito, observou ele examinando a cozinha. Tenho estado muito nervosa para comer, admitiu Marina subindo para o quarto. Só consigo manter no estômago algumas frutas e torradas. Gabriel preparou um lanche leve enquanto ela se arrumava. Quando Marina desceu, vestindo um vestido azul claro que realçava sua gravidez, ele sentiu novamente aquela mistura de amor e instinto protetor. Você está linda, disse ele, oferecendo um sanduíche. Estou gorda e inchada, ela protestou, mas aceitou a comida. Está grávida e radiante, corrigiu Gabriel. E esse bebê tem muita sorte de ter você como mãe. Eles foram interrompidos pelo interfone. Marina empalideceu ao ouvir a voz do porteiro. Dona Marina, tem um Dr. Roberto Mendes aqui embaixo, pedindo para subir. Gabriel e Marina se entreolharam. Diga que eu não estou, sussurrou ela. Dona Marina não está no momento, disse Gabriel no interfone. Na verdade, a voz de Roberto veio diretamente do interfone. Eu sei que ela está. Posso ver o carro dela na garagem. Gabriel cerrou os punhos. Marina, vamos sair pela garagem. Não, disse ela, surpreendendo-o. Chega de fugir. Deixe ele subir. Marina, Gabi, confia em mim. Estou cansada de me esconder. 5 minutos depois, Roberto Mendes estava na sala de Marina, claramente irritado por encontrar Gabriel lá. Doutor Rodrigues, presumo? Marina me falou de você, disse Roberto, a voz carregada de sarcasmo. Imagino que sim, respondeu Gabriel, mantendo-se entre Roberto e Marina. Marina, pensei que havíamos deixado claro que você tinha 2 horas para resolver a situação. E eu resolvi, disse ela calmamente. Decidi que vou ter meu filho e que você não vai me intimidar. Roberto riu, mas não havia humor em seus olhos.
Minha querida, você realmente não entende com quem está lidando. Ele retirou um envelope do bolso interno do paletó. Aqui está uma denúncia que será protocolada amanhã na corregedoria. Você está sendo acusada de tentativa de extorsão, assédio moral e apropriação indébita de documentos confidenciais do escritório. Marina empalideceu, mas manteve a postura. Essas acusações são falsas e você sabe disso. Claro que sei, mas prove isso. Roberto sorriu friamente. Você acha que alguém vai acreditar na sua palavra contra a minha? Eu tenho 20 anos de carreira impecável. Você é uma advogada ambiciosa que está tentando chantagear seu chefe. Gabriel não conseguiu se conter mais. Você é um covarde nojento. Roberto se virou para ele. Cuidado, doutor. Interferir em assuntos que não lhe dizem respeito pode ser perigoso. Roberto, pare com isso, disse Marina. Não envolva o Gabriel. Ah, então vocês estão juntos agora? Que conveniente. O namorado protetor aparece justamente quando você precisa de apoio. Gabriel deu um passo à frente, mas Marina o segurou pelo braço. Roberto, disse ela, a voz firme, você pode destruir minha carreira, pode tentar destruir minha reputação, mas não pode me obrigar a matar meu filho. E se tentar me prejudicar, eu vou contar a verdade para sua esposa, para seus filhos, para toda São Paulo. O rosto de Roberto se endureceu. Você não tem coragem. Experimente, disse Marina, olhando-o nos olhos. Por um momento, o silêncio foi total. Então Roberto guardou o envelope e se dirigiu à porta. Você fez sua escolha, Marina. Agora vai ter que viver com as consequências. Depois que ele saiu, Marina desabou no sofá, tremendo. Marina, você foi incrível, disse Gabriel, abraçando-a. Estou com medo, Gabi. Muito medo. Eu sei. Mas você não está sozinha. Vamos ligar para meu irmão agora mesmo. Enquanto Gabriel fazia a ligação, Marina olhou pela janela para a cidade que sempre foi seu lar. Sabia que os próximos meses seriam os mais difíceis de sua vida, mas pela primeira vez em semanas, sentia que havia feito a escolha certa. O bebê se mexeu em sua barriga, como se aprovasse sua decisão, e Marina sorriu através das lágrimas. Acontecesse o que acontecesse, ela ia proteger seu filho. O delegado Fernando Rodrigues era uma versão mais robusta e séria de Gabriel. Aos 42 anos, havia dedicado sua carreira a combater a corrupção e o abuso de poder, ganhando uma reputação sólida na Polícia Civil. Quando Gabriel ligou explicando a situação, Fernando concordou imediatamente em se encontrar com eles. O encontro aconteceu no apartamento de Gabriel, longe de olhares curiosos. Fernando ouviu atentamente enquanto Marina relatava toda a história, desde o início do relacionamento com Roberto até as ameaças mais recentes. Doutor Marina, disse Fernando quando ela terminou, a senhora está lidando com um homem muito poderoso. Roberto Mendes tem conexões em todas as esferas do poder judiciário. Então não há nada que possamos fazer? Perguntou Gabriel. Eu não disse isso. Fernando sorriu pela primeira vez. Disse apenas que não será fácil. Mas homens como Roberto costumam ter muitos inimigos e esqueletos no armário. Ele se inclinou para frente, a expressão séria. Marina, você teria coragem de usar um gravador nas próximas conversas com ele? Isso seria legal? Se ele continuar fazendo ameaças, sim. Extorsão e coação são crimes, independentemente do cargo que a pessoa ocupa. Marina assentiu lentamente. Sim, eu faria isso. Ótimo. Mas precisamos ser muito cuidadosos. Um homem como Roberto tem recursos para descobrir se está sendo gravado. Gabriel segurou a mão de Marina. Fernando, e se ele realmente protocolar essas denúncias falsas? Aí entra a minha parte, disse Fernando. Tenho contatos na corregedoria. Posso garantir que qualquer denúncia seja investigada adequadamente, não apenas aceita porque vem de um desembargador. Uma semana se passou relativamente tranquila. Marina continuou trabalhando normalmente, enquanto Roberto mantinha uma distância fria, mas profissional. Gabriel começou a esperar que talvez Roberto tivesse desistido de suas ameaças. Essa ilusão se desfez numa terça-feira de manhã, quando Marina chegou ao escritório e encontrou uma carta de demissão já preparada sobre sua mesa. Juliana, chamou ela sua secretária, quem deixou isso aqui? O doutor Roberto pediu para eu preparar. Disse que a senhora ia entender. Marina leu o documento, que alegava que ela estava pedindo demissão por
incompatibilidade de valores éticos com a empresa. Se ela assinasse, estaria admitindo indiretamente as acusações que Roberto planejava fazer. Doutora Marina, Juliana hesitou na porta. Posso falar com a senhora em particular? Marina a convidou para entrar e fechar a porta. Doutora, eu sei que não é da minha conta, mas... O doutor Roberto não é o homem que aparenta ser. Marina sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? Juliana olhou nervosamente para a porta. Eu trabalho aqui há 8 anos. Vi muitas coisas. Mulheres que foram transferidas ou demitidas depois de situações com ele. Que tipo de situações? Ele tem um padrão. Seduz advogadas jovens, promete promovê-las, às vezes até promete deixar a esposa. Quando elas se tornam um problema, ele resolve a situação. Marina se sentou, o impacto das palavras de Juliana atingindo-a em cheio. Quantas mulheres? Que eu saiba com certeza, pelo menos 4 nos últimos 5 anos. Uma delas, a doutora Carla Silveira. Ela engravidou também. O que aconteceu com ela? Juliana baixou a voz. Ela sumiu por 2 meses. Quando voltou, estava diferente. Magra, triste. 3 meses depois, pediu transferência para a filial de Recife. Nunca mais ninguém soube dela. Marina sentiu náusea. Juliana, você contaria isso para a polícia? Doutora Marina, eu tenho família para sustentar. O doutor, Roberto pode destruir minha vida com um telefonema. E se eu garantisse sua proteção? Juliana hesitou. Se realmente houvesse garantias, eu tenho algumas coisas guardadas. E-mails, documentos. Sempre achei que um dia poderia precisar deles. Naquela noite, Marina contou tudo para Gabriel e Fernando. O delegado ficou visivelmente animado. Isso muda tudo, disse ele. Se conseguirmos provar um padrão de comportamento, Roberto perde completamente a credibilidade. Mas como protegemos a Juliana? Perguntou Marina. Programa de proteção à testemunha. Temporário, mas eficaz. Gabriel se levantou e começou a andar pela sala. Marina, você percebe o que isso significa? Você não é a primeira vítima dele. Pode não ser a última também. Por isso mesmo preciso parar ele, disse Marina, a mão na barriga. Se não por mim, por todas as outras mulheres que ele pode prejudicar. 2 dias depois, Fernando organizou um encontro secreto com Juliana em um café discreto na Vila Madalena. A secretária trouxe uma pasta com documentos que havia copiado ao longo dos anos. Transferências súbitas, cartas de demissão forçadas, até mesmo alguns e-mails comprometedores. Dr. Roberto sempre foi muito cuidadoso, explicou Juliana. Mas ele subestima as secretárias. Nós vemos tudo, ouvimos tudo. Fernando examinou os documentos. Isso é ouro, Juliana. Com essas evidências podemos provar que Roberto tem um histórico de abuso de poder. E agora? Perguntou Marina. Agora, disse Fernando com um sorriso determinado, nós passamos para a ofensiva. Naquela mesma tarde, Roberto recebeu uma ligação inesperada em seu escritório. Desembargador Mendes? Aqui é o delegado Fernando Rodrigues, da Delegacia de Combate à Corrupção. Gostaria de marcar uma conversa com o senhor. É sobre algumas denúncias que chegaram ao meu conhecimento. Roberto empalideceu. Que tipo de denúncias? Prefiro discutir pessoalmente. O senhor pode vir até a delegacia amanhã às 14 horas. Sim, claro, mas gostaria de saber do que se trata. Abuso de poder, coação e assédio moral. O senhor pode trazer seu advogado, se desejar. Depois que Fernando desligou, Roberto ficou sozinho em seu escritório, a mente correndo. Como eles haviam descoberto? O que exatamente sabiam? E mais importante, como ele poderia controlar os danos? Pela primeira vez em sua carreira, Roberto Mendes sentiu medo real. E Marina Santos estava apenas começando sua vingança. A notícia de que Roberto Mendes estava sendo investigado se espalhou discretamente pelos corredores do Poder Judiciário paulista. Roberto tentou manter a compostura, mas seus colegas notaram sua crescente irritabilidade e paranoia. Marina continuou trabalhando normalmente, mas agora com um gravador minúsculo fornecido por Fernando, escondido em sua roupa. Ela sabia que era questão de tempo até Roberto tentar outra abordagem. A oportunidade surgiu numa quinta-feira à tarde. Roberto a chamou em seu escritório com a desculpa de discutir um caso urgente. Marina, sente-se,
disse ele, visivelmente tenso. Preciso saber se você está por trás dessa investigação ridícula que está sendo feita contra mim. Marina ativou discretamente o gravador. Que investigação? Não se faça de inocente. A Polícia Civil está fazendo perguntas sobre supostos casos de assédio no escritório. Roberto, se você não fez nada errado, não tem com que se preocupar. Ele se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Marina, eu vou fazer uma última oferta. Você retira qualquer denúncia que possa ter feito, assina sua demissão e aceita a transferência para Londres. Em troca, eu garanto que você nunca mais ouvirá falar de mim. E se eu recusar? Roberto se virou, os olhos frios como gelo. Então você vai descobrir o que acontece com pessoas que tentam me destruir. Sua carreira vai acabar, sua reputação vai ser destroçada. E esse bebê... Bem, acidentes acontecem. Marina sentiu o sangue gelar. Você está me ameaçando? Estou sendo claro sobre as consequências de suas escolhas. Roberto, você está gravemente doente se acha que pode ameaçar uma mulher grávida. Eu fiz muitas coisas piores na minha vida, Marina, e sempre saí ileso. A conversa foi interrompida pela entrada de Juliana, claramente nervosa. Doutor Roberto, desculpe interromper, mas tem 2 policiais na recepção querendo falar com o senhor. O rosto de Roberto empalideceu. Diga que estou em reunião. Eles disseram que podem esperar, ou que podem voltar com um mandado. Roberto olhou para Marina com ódio puro. Isso não vai ficar assim. 20 minutos depois, Marina estava na delegacia com Fernando e Gabriel, ouvindo sua própria gravação ser reproduzida. Perfeito, disse Fernando. Ele se incriminou completamente. Ameaça à integridade física, coação, extorsão. Isso é suficiente para prendê-lo? Perguntou Gabriel. Para interrogá-lo formalmente, sim. Para prendê-lo preventivamente, talvez. Depende de como ele reagir. Marina se sentia exausta. A tensão das últimas semanas, combinada com os hormônios da gravidez, estava cobrando seu preço. Fernando, quanto tempo isso vai demorar? Semanas, talvez meses. Homens como Roberto não caem facilmente. E enquanto isso, Marina fica exposta? Gabriel estava visivelmente preocupado. Vou solicitar uma medida protetiva. Roberto não poderá se aproximar dela. Naquela noite, enquanto Marina descansava no apartamento de Gabriel, eles receberam uma ligação inesperada. Era Carla Silveira, a ex-funcionária do escritório que Juliana havia mencionado. Doutora Marina, sou Carla Silveira. Soube que você está enfrentando o Roberto. Marina colocou a ligação no viva voz. Carla, obrigada por ligar. Doutora, eu deveria ter feito isso há anos. Roberto me destruiu minha vida, me forçou a me livrar do meu bebê. Gabriel segurou a mão de Marina, que estava claramente abalada. Carla, você toparia testemunhar contra ele? Sim, eu tenho provas. Gravações, e-mails, até mesmo laudos médicos de quando fiz o procedimento. Por que você guardou tudo isso? A voz de Carla tremia. Porque eu sabia que um dia ele faria isso com outra pessoa, e eu não queria que ninguém mais passasse pelo que eu passei. 3 dias depois, a imprensa explodiu com a notícia. Desembargador é investigado por assédio e abuso de poder. Roberto tentou negar tudo, mas novos casos começaram a surgir. Outras mulheres, encorajadas pelas denúncias de Marina e Carla, começaram a falar. A esposa de Roberto, Cecília Mendes, apareceu na casa de Marina numa manhã de sábado. Gabriel atendeu a porta, surpreso ao encontrar a elegante senhora de 48 anos. Senhora Mendes, por favor, preciso falar com Marina. Marina apareceu atrás de Gabriel, visivelmente nervosa. Cecília. Marina, posso entrar? Preciso saber a verdade. No apartamento, Cecília se sentou elegantemente, mas Gabriel podia ver a dor em seus olhos. Marina, me conte tudo. Do começo. Marina hesitou, mas decidiu ser completamente honesta. Contou sobre o relacionamento, as promessas de Roberto, a gravidez, as ameaças. Quando terminou, Cecília estava chorando silenciosamente. Eu sempre soube, disse ela finalmente. Sempre soube que Roberto tinha casos, mas fingi que não via porque era mais fácil. Cecília, eu sinto muito. Não, Marina. Obrigada. Obrigada por ter a coragem que eu nunca tive. Cecília se levantou, abrindo a bolsa. Aqui estão algumas coisas que podem ajudar vocês. Extratos bancários, registros de ligações, alguns e-mails que encontrei no computador dele. Por que está fazendo isso?
Perguntou Gabriel. Cecília olhou para a barriga de Marina. Porque essa criança merece nascer em um mundo onde homens como meu marido não podem destruir a vida de mulheres inocentes. Quando Cecília saiu, Marina se virou para Gabriel. Está quase acabando, não está? Está, ele concordou, abraçando-a. Roberto não tem mais para onde correr. Mas ambos sabiam que homens desesperados podiam se tornar extremamente perigosos. E Roberto Mendes estava apenas começando a mostrar seu verdadeiro desespero. Agosto trouxe o frio intenso do inverno paulistano e Marina completou 38 semanas de gestação. Os últimos 3 meses haviam sido uma montanha-russa emocional. Roberto estava preso preventivamente, aguardando julgamento por múltiplas acusações. Sua carreira estava destruída, seu casamento acabado e 5 mulheres haviam se manifestado como vítimas de seus abusos. Marina havia se mudado definitivamente para o apartamento de Gabriel. Eles não faziam questão de esconder o relacionamento. Na verdade, sua história de amor em meio ao caos havia se tornado um símbolo de esperança para muitos que acompanhavam o caso. Era uma madrugada de terça-feira quando as contrações começaram. Marina acordou Gabriel às 4 da manhã, a respiração entrecortada. Gabi, acho que chegou a hora. Gabriel saltou da cama, instantaneamente alerta. Depois de verificar que as contrações estavam regulares e intensas, eles se dirigiram para o Hospital Sírio-Libanês, onde Gabriel tinha privilégios médicos. Você está bem? Perguntou ele, enquanto dirigia pelas ruas vazias de São Paulo. Nervosa, admitiu Marina. Não só pelo parto, mas por tudo que vem depois. Gabriel segurou sua mão livre. Nós vamos ficar bem, os 3. No hospital, a equipe de Gabriel já estava preparada. Doutora Patrícia, sua obstetra de confiança, examinou Marina e confirmou que ela estava em trabalho de parto ativo. Mais algumas horas e vocês vão conhecer o bebê, disse ela com um sorriso. As horas seguintes foram intensas. Gabriel permaneceu ao lado de Marina durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de encorajamento e segurando sua mão a cada contração. Eu te amo, disse Marina durante uma pausa entre as contrações. Obrigada por estar aqui. Eu sempre vou estar aqui, respondeu Gabriel beijando sua testa suada. Às 14h37, depois de 6 horas de trabalho de parto, Marina fez a força final. Está nascendo, anunciou doutora Patrícia. Mais um pouquinho, Marina. Gabriel segurou a respiração enquanto observava o momento que mudaria suas vidas para sempre. O bebê emergiu com um choro forte e saudável. É um menino, disse doutora Patrícia, levantando a criança. Mas quando Gabriel viu o rosto do recém-nascido, seu mundo parou. O bebê tinha características faciais inconfundíveis, os mesmos olhos verdes amendoados de Marina, mas a estrutura facial, o formato do nariz, a linha da mandíbula, Gabriel conhecia aquelas características. Havia visto no espelho todos os dias de sua vida. Suas mãos tremeram enquanto ele processava o impossível. O bebê não se parecia com Roberto Mendes, se parecia com ele. Com Gabriel. Deus do céu, sussurrou ele, quase inaudível. Marina, exausta, mas radiante, notou a expressão de choque em seu rosto. Gabi, o que foi? Está tudo bem com o bebê? Doutora Patrícia colocou o bebê nos braços de Marina, que o olhou com amor imediato e total. Mas Gabriel continuava em estado de choque, sua mente correndo para fazer conexões impossíveis. Gabriel, disse doutora Patrícia preocupada, você está bem? Ele balançou a cabeça, tentando se recompor. Sim, eu preciso de um minuto. Gabriel saiu da sala de parto e se encostou na parede do corredor, o coração batendo descontroladamente. Como era possível? Como aquele bebê podia se parecer tanto com ele? Então, uma memória voltou, clara como cristal. A festa de formatura da medicina, 15 anos atrás. Ele havia bebido mais do que devia, desolado porque Marina havia aparecido com o namorado da época. Marina também havia bebido, brigado com o namorado e... A memória estava nebulosa, fragmentada pelo álcool e pelo tempo, mas Gabriel se lembrou de ter acordado no quarto de hotel de Marina na manhã seguinte. Ambos vestidos, ela dormindo do outro lado da cama. Ele havia saído discretamente, assumindo que nada havia acontecido, além de 2 amigos bebeados dividindo um quarto. Mas e se... Gabriel voltou para a sala,
onde Marina estava amamentando o bebê pela primeira vez. Ela sorriu quando o viu. Quer segurá-lo? Com mãos trêmulas, Gabriel pegou seu filho, porque agora ele tinha certeza. Aquele era seu filho. O bebê abriu os olhos, exatamente da mesma cor verde acinzentada dos seus, e Gabriel sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro do seu peito. Marina, disse ele, a voz embargada. Precisamos conversar. Agora, Gabi, acabei de dar à luz. É sobre o bebê. Sobre quem é o pai. Marina o olhou confusa. Gabriel, você sabe quem é o pai. É o Roberto. Gabriel se sentou na cadeira ao lado da cama, ainda segurando o bebê. Marina, olhe para ele. Olhe mesmo. Marina observou o filho nos braços de Gabriel, e Gabriel viu o momento exato em que ela percebeu as semelhanças. Não, sussurrou ela. Não é possível. A festa de formatura, disse Gabriel suavemente. Você se lembra de alguma coisa? Marina fechou os olhos, tentando acessar memórias que havia enterrado profundamente. Eu estava brava com o Felipe. Bebi demais. Você estava triste. Fomos para o meu quarto. E acordamos de manhã sem lembrar direito do que aconteceu. Marina abriu os olhos, lágrimas começando a cair. Gabriel, você acha que nós... Olhe para ele, Marina. Ele tem meus olhos, meu nariz, minha linha da mandíbula. Roberto tem olhos castanhos e características completamente diferentes. A realização atingiu Marina como um raio. Meu Deus, Gabriel, se isso for verdade, significa que passei 9 meses acreditando que estava ajudando você a criar o filho de outro homem, quando na verdade, era meu filho. Marina começou a chorar. Uma mistura de alívio, choque e confusão tomando conta dela. Eu não sabia. Juro que não sabia. Gabriel se aproximou dela, ainda segurando o bebê. Eu sei que você não sabia. Eu também não sabia. Mas agora tudo faz sentido. O que vamos fazer? Gabriel olhou para o filho em seus braços, porque agora ele sabia com absoluta certeza que era seu filho, e sentiu uma paz que não experimentava há 15 anos. Vamos fazer um teste de DNA para confirmar, disse ele. Mas Marina, independentemente do resultado, eu já amo esse bebê como se fosse meu, e te amo há 15 anos. E Roberto, todo esse processo legal? Roberto ainda é culpado de tudo que fez, com você e com as outras mulheres. Isso não muda nada quanto a ele. Marina estendeu os braços e Gabriel lhe devolveu o bebê. Como vamos explicar isso para todo mundo? Com a verdade, disse Gabriel, beijando sua testa. Depois de tudo que passamos, acho que merecemos a verdade. Enquanto observava Marina com o bebê, o filho deles, Gabriel sentiu que finalmente sua vida havia encontrado o caminho certo. 15 anos depois, ele descobria que seu maior sonho havia se realizado sem que ele soubesse. 3 meses haviam se passado desde o nascimento de Miguel, nome escolhido em homenagem ao avô de Gabriel. O teste de DNA havia confirmado o que eles já sabiam no coração. Gabriel era o pai biológico da criança. A revelação havia causado uma comoção ainda maior na imprensa. A história de Marina e Gabriel se tornou um símbolo de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a verdade podem prevalecer. Roberto Mendes foi condenado a 8 anos de prisão por múltiplos crimes de assédio, coação e abuso de poder. Outras 2 mulheres se manifestaram durante o julgamento, aumentando o escopo de seus crimes. Sua carreira estava definitivamente acabada. Gabriel estava em seu consultório numa manhã ensolarada de novembro, quando Marina chegou com Miguel no carro de bebê. Ela havia voltado ao trabalho em um novo escritório, um boutique de advocacia especializado em direitos das mulheres. Como estão meus homens favoritos? Perguntou Gabriel pegando Miguel no colo. Famintos, riu Marina. E você? Como foi a cirurgia de hoje? Perfeita. Gêmeos saudáveis para uma família que tentava há 8 anos. Gabriel havia se especializado ainda mais em gestações de alto risco após a experiência com Marina. Cada parto lhe lembrava do milagre que havia acontecido em suas próprias vidas. Gabi, disse Marina de repente séria, preciso te contar uma coisa. O que foi? Ele perguntou, notando o tom. Recebi uma ligação da Cecília hoje. O divórcio dela foi finalizado. Como ela está? Bem, na verdade. Ela começou um trabalho voluntário com mulheres vítimas de violência doméstica. Disse que nossa história a inspirou a ajudar outras mulheres. Gabriel sorriu.
É incrível como algo tão terrível pode gerar coisas boas. Ela disse mais uma coisa. Marina hesitou. Perguntou se você toparia fazer uma palestra para o grupo de apoio dela, sobre como os homens podem apoiar mulheres que passaram por situações de abuso. Claro, seria uma honra. Marina se aproximou dele, Miguel brincando com o estetoscópio do pai. Gabi, às vezes ainda não acredito que tudo isso realmente aconteceu. O quê? Roberto, o julgamento? Ou descobrir que Miguel é meu filho? Tudo. Mas principalmente descobrir que você me amou todos esses anos e que eu estava apaixonada por você e não sabia. Gabriel a beijou suavemente. Sabe o que eu acho mais incrível? O quê? Que mesmo achando que Miguel era filho de outro homem, eu já o amava. E que você, mesmo grávida e assustada, teve coragem de enfrentar um homem poderoso para proteger seu filho. Nosso filho, corrigiu Marina. Nosso filho, concordou Gabriel, olhando para Miguel, que havia adormecido em seus braços. Naquela tarde, eles caminharam pelo Parque Ibirapuera com Miguel no carrinho. O outono havia pintado as árvores de dourado e casais jovens faziam piqueniques na grama. Lembra quando vínhamos aqui para estudar? Perguntou Marina. Lembro que você sempre reclamava que eu me distraía demais olhando para você. Você realmente se distraía. Claro que sim. Estava perdidamente apaixonado por você. Eles se sentaram num banco próximo ao lago, observando Miguel dormir pacificamente. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa? De como tudo aconteceu? Gabriel pensou por um momento. Eu me arrependo de não ter tido coragem de te falar dos meus sentimentos antes. Talvez pudéssemos ter evitado muita dor. Mas se você tivesse falado, talvez nós não tivéssemos vivido tudo isso. Talvez Miguel não existisse. Verdade, Gabriel sorriu. E eu não consigo imaginar um mundo sem Miguel. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa. O apartamento de Gabriel, que agora estava cheio de brinquedos de bebê, e tinha fotos da família espalhadas por todos os cantos. Enquanto Marina dava banho em Miguel, Gabriel preparou o jantar. Era uma cena doméstica simples, mas que ele havia sonhado durante 15 anos. Gabi, gritou Marina do banheiro, você pode vir aqui? Miguel está fazendo aquela carinha que você adora. Gabriel largou tudo e correu para o banheiro, onde encontrou Miguel sorrindo e balbuciando na banheira pequena. Ele definitivamente herdou seu charme, disse Marina. E sua inteligência, respondeu Gabriel, fazendo careta para o filho que riu gostosamente. Mais tarde, depois que Miguel adormeceu, Gabriel e Marina se sentaram na varanda, compartilhando uma taça de vinho e observando as luzes da cidade. Marina, disse Gabriel de repente, casa comigo. Ela quase derrubou a taça. Como assim? Gabriel desceu do sofá e se ajoelhou na frente dela, retirando uma pequena caixa do bolso. Marina Santos, você quer se casar comigo? Oficialmente desta vez. Marina olhou para o anel, um solitário simples e elegante, e depois para o homem que havia a amado silenciosamente por 15 anos e que se revelou ser o pai de seu filho. Sim, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu quero. Gabriel colocou o anel em seu dedo e a beijou, enquanto no quarto ao lado, Miguel dormia pacificamente, alheio ao fato de que seus pais haviam acabado de selar um amor que havia sobrevivido a 15 anos de espera, 9 meses de medo e uma revelação que mudou suas vidas para sempre. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia íntima no jardim da casa que haviam comprado em Alto de Pinheiros. Miguel, agora com 9 meses, serviu como pajem oficial, sendo carregado pelo padrinho Fernando. Enquanto trocavam votos que haviam escrito para o outro, Gabriel olhou para Marina e para Miguel e soube que todas as dificuldades, todo o sofrimento e toda a espera haviam valido a pena. Porque às vezes, pensou ele, os finais felizes chegam de formas que jamais poderíamos imaginar. E às vezes, as maiores surpresas da vida são também as maiores bênçãos.